Boa noite, amados. Graça e paz. Estamos podendo, graça e paz. Povo de Deus. Hoje é um dia muito especial, amados. Muito especial porque hoje é dia de celebrarmos, o dia quando celebramos a Páscoa do Senhor. A Páscoa bíblica, segundo o calendário bíblico. Segundo o calendário de Deus, dado ao povo de Deus, a Páscoa é celebrada no dia 14 de Nissan, que Nissan é um mês que corresponde o nosso março-abril, às vezes março, às vezes abril, de acordo com, no caso de Nissan, desse mês da Páscoa, é de acordo com a colheita, né? Quando a cevada está já no ponto da colheita, e então se dá o início do mês de Abib. Hoje já tem essas datas todas no calendário, mas antigamente era assim, eles tinham que ver a colheita, né? Aí quando estava no ponto para a colheita, para amadurecer a cevada, eles sabiam que na próxima lua cheia, né, seria a Páscoa. Muito bem. Por falar em lua cheia, né, nós estamos diante, ou até debaixo, podemos dizer assim, de um sinal do céu maravilhoso, extraordinário, né, que é uma superlua. Então você vê nos jornais, todo mundo falando, todos os jornais falando, né, da superlua. A lua está mais próxima da Terra e é a maior superlua do ano. Então ela está muito próxima, 30% mais brilhante, e exatamente no dia da Páscoa bíblica, exatamente nesse dia. E aí a gente lembra de Gênesis 1:14, né? Quando o Senhor diz lá na criação que ele criou o sol, a lua, né? Os astros, para vários propósitos. Eu falei no vídeo de ontem 7 propósitos, está tudo lá. Gênesis 1:14, do 14 até o 19. 7 propósitos. Mas um desses propósitos é de ser sinal. Deus usaria os astros, o sol, a lua, as estrelas, para dar avisos, para sinalizar, para mostrar, para falar, antecipar aquilo que ele queria mostrar para o mundo. Alguém já disse que o céu, com as suas constelações, né, é o quadro de avisos de Deus. Então isso não é pastor A, B, né, gente que quer, ou judeu, não é, é Deus. É só se a gente não crê que Deus é que inspirou o Gênesis, né, que escreveu, que mandou Moisés escrever o Gênesis. Né, se a gente não crê, tudo bem, mas se a gente crê, tem que entender que os astros são para sinais, do ponto de vista de Deus. Aí do nosso ponto de vista humano, da ciência, aí vai servir para um monte de outras coisas, mas para Deus ele serve como sinal. E uma outra função, um outro propósito dos astros é de marcar o tempo das festas bíblicas. Isso a gente vai encontrar somente em algumas versões da Bíblia. A versão corrigida vai falar em tempos determinados, e as outras versões vai acabar falando de estações, e a gente confunde, acha que está falando de verão, primavera, mas não. Aquela palavra ali, onde está traduzida estações, em Gênesis 1:14, aquela palavra significa festas do Senhor, tempos determinados para as festas. É isso que está lá no original. E foi traduzido aí na maioria das Bíblias para estações. Mas os céus, né, os astros, eles sinalizam as festas bíblicas. Então, a lua cheia sinaliza, né, nesse período, a festa da Páscoa. E olha que coisa tremenda, né? Esta festa da Páscoa está com uma superlua. Isso é maravilhoso demais, isso é tremendo, isso é muito bonito. Amém? E nós estamos celebrando as festas, a festa da Páscoa aqui, queridos, e os irmãos, né, a maioria está em casa, assistindo de casa, celebrando em casa, porque a gente está debaixo aí desse regime, né,
desse regime que a gente vai seguindo. Mas estamos celebrando esta festa em meio a este problema que o mundo está vivendo. Então, essa situação que se abateu sobre o mundo é uma situação séria. Por quê? Porque mexeu com o mundo todo. Talvez não seja tão grave, né? Mas é muito sério no sentido de que mexeu com o mundo, abalou o mundo todo e continua abalando, ainda vai abalar, ainda vai mexer muito. Muita coisa ainda vai acontecer aí, né? Os desdobramentos econômicos, muita coisa de empresa quebrando, de desemprego. Infelizmente, é a chamada segunda onda, né? Vem a primeira onda, depois vem a segunda onda. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que vai estar, que eu fiz até um vídeo sobre isso, vai sair semana que vem. O pessoal até diz assim, puxa, você antecipa o negócio do vídeo, eu não tenho muita paciência de guardar, não, eu vou antecipando. Depois vê de novo no vídeo. Nós estamos, neste ano, com 4 eclipses lunares penumbrais. O que são eclipses lunares penumbrais? É quando a Lua perde parte do seu brilho, ela fica na sombra, na penumbra. Então, ela perde parte do seu brilho. É um fenômeno que não é tão raro, mas é um pouco raro. Agora, acontecer 4, aí se torna um pouquinho mais raro, né? Então, neste ano 2020, são 4 luas com eclipses penumbrais. E é interessante que esses eclipses lunares estão acontecendo, né? Já aconteceu um, e tem mais 3 vindo aí. Esses eclipses estarão acontecendo em partes diferentes do globo, de maneira que cobre praticamente toda a Terra. Em 2020, começou em janeiro e terminará em novembro, que será o último eclipse penumbral lunar. Significa que o ano todo de 2020 é um ano que, da parte dos céus, olhando do ponto de vista de avisos de Deus, sinalizações de Deus, seria um ano em que o Senhor estaria com seu rosto voltado contra o mundo. A gente pode interpretar assim, em função desses eclipses penumbrais, e acontecer 4, cobrir do ponta a ponta o ano e ainda praticamente todo o globo. Então, são coisas que você vai dizer certo, que são coincidências. Nós não trabalhamos com coincidências, a gente tem que ir tentando, né, interpretar. E a gente vê como o mundo estava, né? Como o mundo tem desafiado a Deus, desprezado a Deus, como o mundo tem sido desaforado com relação a Deus. Então, uma hora vem a conta. Agora, esses eclipses, esses avisos, já estavam no céu há muito tempo, né? A gente não consegue saber, mas os astrônomos, que é uma ciência, né? Os astrônomos sabem, a NASA. Então, a gente consegue saber através deles. Então, já se sabia que esse ano 2020 aconteceria isso. Então, alguma coisa ruim aconteceria. Agora, veja bem, olha só. Uma situação ruim acontecendo no mundo o ano todo de 2020, porque pode isso acabar agora, mas vai ter os desdobramentos, até o ano todo vai estar, de uma certa forma, ainda catando aí os cacos dessa situação, né? Então, o ano todo e o mundo todo. Quando que nós já vimos isso na nossa geração? Em nenhum momento. A gente viu isso. E já teve tantos outros vírus disso, HN1, não sei o quê, né? Vírus até mais terríveis. Esse até diz que é um dos mais fracos. Já teve outros mais fortes aí, e não aconteceu nada disso. Não teve esse tumulto todo, esse fechamento todo, essa situação toda. Então, está aí. Pode ignorar o sinal. Você não pode ignorar o fato. O fato está acontecendo. E o sinal está lá. E por que eu estou falando isso, queridos? Eu estou falando isso pelo seguinte. Primeiro, para trazer uma coisa nova, né? Despertar, para a gente aprender, ver que tem mais coisas que a gente imagina, né? Tudo que eu estou falando aqui chama-se Gênesis 1:14. É tudo que eu estou falando aqui.
Gênesis 1:14. Tá? Tem um vídeo, inclusive, sobre isso. 7 propósitos dos sinais no céu. Muito simples. Isso aqui é estudo bíblico. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é mais nada do que Bíblia. Bíblia e astronomia. Tá? Bíblia e astronomia. E não astrologia. Isso aí é do diabo. Isso aí não é de Deus. A astronomia é ciência. Bíblia e astronomia. É o que a gente vê em Gênesis 1:14. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque em meio, olha só, hein? Preste atenção. Em meio a toda essa situação negativa, ruim, e eclipse lunar penumbral, e essa situação que atingiu o mundo todo, ou seja, confirmou o sinal dos eclipses, confirmaram, em meio a tudo isso, uma superlua brilhante. Se é a lua que mostrou que os tempos seriam ruins em 2020, eu estou falando aqui de Bíblia, hein? Estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Se é lua que mostrou, Gênesis 1:14, a própria lua está mostrando, está trazendo um sinal diferente. Não só brilhante, cheia, como super, ou seja, enorme, maior do nosso ponto de vista, né? Porque ela está mais próxima, a gente tem a impressão que ela está maior, ela continua do mesmo tamanho que ela sempre foi. Mas ela, então, sinalizou para a Terra um tempo de esperança. Amém? Um tempo mostrando assim, olha, Deus não abandonou o mundo. Aí vamos trazer do mundo, vamos pegar, porque Deus não trabalha só no macro, Deus trabalha principalmente no micro. Ou seja, ele veio salvar o mundo todo, mas veio salvar um por um. É o mundo todo, mas a partir de você. Amém? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu pelo mundo todo, mas morreu primeiro por você. Pelo outro, mas somando tudo, vai dar todo o mundo. Então, nesse tempo, esse sinal dessa Páscoa está mostrando o seguinte, está querendo nos dizer o seguinte, que, olha, não esqueci do mundo, não esqueci de vocês. Apesar de todo o problema que o mundo está passando, e de toda a desgraça que ele possa estar enfrentando, e até você, olha que eu estou atento à sua situação. Amém? Aí a gente vê isso através desse sinal, esse brilho, sabe? Porque lutas é como se fosse assim, e na verdade é assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu terei o mundo. Então, eu venci o mundo. Então, veja bem, ali, aflições e lutas mostradas por esses eclipses. Vitória mostrada por essa superlua. Amém? Então, eu estou falando até agora de sinais do céu. E se Deus diz que ele sinaliza, ele usa como sinais, eu digo uma coisa para você, pode se alegrar nessa noite, pode se fortalecer nesta noite, porque Deus está dizendo, eu estou vendo você, eu olho para você e por você. Você crê nisso? Amém? E por que a gente pode ter certeza disso? Porque esta superlua, queridos, poderia vir em qualquer tempo, mas ela veio logo na abertura da Páscoa, que é uma festa tremenda, uma festa de libertação. A festa em que ali Deus provou o seu amor para conosco, entregando o seu filho ali na cruz. Quando que Jesus morreu na cruz por nós? Na Páscoa. Então, a Páscoa, essa festa da Páscoa, assim como todas as outras festas, é um maravilhoso e um tremendo portal de Deus. Portal significa tempo favorável em que Deus manifesta a sua graça, a sua presença. Então, há momentos em que Deus, ele entra. A gente sabe que o Senhor governa sobre tudo. Ele está onde Ele quer estar. Ele habita em nós, crentes. Nós sabemos de tudo isso. Agora, há alguns momentos que o Senhor faz algumas intervenções
na Terra. Ele entra ali no planeta e avisa a Terra. Lembra-se quando Jesus nasceu? Quando Jesus nasceu foi um tempo tremendo, não foi? Foi um tempo, você imagine, nasceu o Salvador, né? E ele nasceu como uma criança para ele poder crescer, passar por todas as fases que nós passamos, né? Ser como um de nós e entregar a vida dele por nós ali na cruz. Então, quando Jesus nasceu, que certamente foi uma época de festa bíblica, foi uma festa de tabernáculos, o que diz ali os magos? O que os magos falaram para Herodes? Olha, viemos ver o rei que nasceu. O Herodes, que rei? Herodes não sabia. Rei? Que rei? O rei sou eu, né? O rei sou eu. Que rei é esse? Não, o rei dos judeus. Como é que vocês sabem disso? É que nós olhamos para o céu e nós vimos a estrela. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Porque lá em Gênesis 1,14, diz que Deus sinaliza através dos céus. São os magos da escola de Daniel. Da escola de Daniel, querido. Lembra de Daniel? Esses magos são daquela escola. Há quem diga até que Daniel contribuiu para aqueles presentes do ouro, e incenso e mirra. Um dia vocês vão ver a estrela, o rei vai chegar e presenteia. Claro que não há a base bíblica para isso, mas há tradições que falam sobre isso. Mas, enfim, o importante é a gente perceber isso, que há momentos proféticos, há momentos que o Senhor faz uma intervenção, uma entrada. E um desses momentos é a festa da Páscoa. Amém? Então nós estamos numa festa em comum. Não estamos numa festa comum. Não estamos numa festa natural. Nós estamos numa festa sobrenatural. Amém? Estamos na festa da Páscoa. Houve duas festas da Páscoa que são, podemos chamar de as principais. Então, a primeira festa da Páscoa, que dizemos que é a festa principal, a primeira das principais, aconteceu lá no Êxodo, lá no Egito, Êxodo capítulo 12. Ali aconteceu a primeira festa da Páscoa. Então, essa festa da Páscoa aconteceu como? Deus chamou Moisés, e Moisés estava caminhando lá no Egito. Não sabemos que data era, que mês era, lá do calendário egípcio. Nós não sabemos. Só sabemos que Deus falou assim para Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que a partir de hoje, começa um tempo novo para vocês. Então, esse será o primeiro mês para vocês. Comece a contar agora. Não importa quando estava. Ou seja, Deus fez uma intervenção. Ele falou, a partir de agora, começa um tempo novo. Agora, não já existia um tempo? Por que Deus não aproveitou o tempo que existia? Deus trouxe um tempo novo. Por isso tem aquela mensagem lá, é o tempo profético, refúgio, né, secreto dos filhos de Deus. Você deve ver ou assistir aquela mensagem, você vai entender bem isso. Então Deus inaugurou. Esse mês se tornou o primeiro mês do calendário bíblico, do calendário de Deus, chamado Abibê ou Nissan. Tem esses dois nomes. Significa um tempo de milagres. Aí Deus falou assim, olha, no 10º dia, conta 10 dias e separa o cordeiro. Vocês estão vendo aqui? Tem um cordeiro assado aqui, representando, né? Na verdade, aqui é uma representação de um cordeiro assado. Essa mesa aqui é uma mesa didática, é uma mesa da Páscoa antiga, tá? Porque a mesa da Páscoa tradicional, né, judaica, completamente diferente, tem um monte de outras coisas, porque aí já está somadas as tradições judaicas, sabe? Que são muito bonitas, muito interessantes, muito valiosas, e só que não são nossas, né? São tradições judaicas. Então nós estamos aqui com uma mesa
mais parecida com aquela mesa da primeira Páscoa, lá atrás, e da Páscoa que Jesus participava, né? Da onde nasceu a ceia. Então, a ceia do Senhor, a gente precisa entender, muita gente não sabe disso, né? Não atenta para isso. A ceia do Senhor, ela nasceu na mesa da Páscoa. A ceia do Senhor não é uma coisa nova. Vamos aqui fazer a ceia. Não. Ali ele estava na mesa da Páscoa, e na mesa da Páscoa, o Senhor separou 2 elementos. Ele separou o pão asmo, é um pão sem fermento, por isso que ele não cresce, é chapado aqui, assim. Esse aqui é um pão sem fermento, importado mesmo de Israel. Está aqui. E tinha lá o vinho, como este aqui, que é o suco da uva, sem álcool. Ora, mas eles não bebiam, não era com álcool. Meu querido, na Páscoa não pode ter fermento. Se fosse alcoólico, seria fermentado. Amém? É exatamente isso aqui, suco da uva. Não tem negócio de fermento de álcool, não. E querer respaldar isso, sem conhecer Bíblia, vai se dar mal, tá? Então, não se pode haver fermento na mesa da Páscoa. Né? E tem erva amarga. Se era Páscoa, tinha cordeiro. Mas por que Jesus pegou apenas aqui o pão e pegou o vinho? Ora, o cordeiro já era ele, né? Amém? Que naquela Páscoa iria ser sacrificado. E dali em diante, não precisaria mais sacrificar cordeiro. Porque o cordeiro que é Jesus já foi sacrificado uma única vez e definitiva. Amém? Então, por que celebramos a festa da Páscoa? Ora, nós celebramos a festa da Páscoa pelo seguinte. Primeiro, Deus não falou nada que estava suspenso a celebração da festa da Páscoa. Então, enquanto não houver uma suspensão vinda do rei do universo, não é de A ou B ou C. Enquanto não houver uma suspensão de lá, a gente não suspende aqui. Isso é um motivo. Um outro motivo é que a gente vai ver a igreja, Jesus celebrou a Páscoa, naquela última Páscoa dele, ele morreu crucificado, que ele foi o cordeiro que se sacrificou, né? E a igreja continuou. A gente vai ver lá na frente, Paulo dizendo assim, olha, na época da Páscoa, celebremos a festa. Que festa que ele está falando? A festa da Páscoa. A festa da Páscoa, nós chamamos Páscoa, mas eles normalmente chamam festa dos pães sem fermento, ok? Festa dos pães asmos. Festa dos pães asmos, que a gente vai celebrar amanhã, a gente faz essa separação, mas para eles é uma coisa só. Festa, a Páscoa chama-se festa dos pães asmos, porque desde hoje para frente, durante 7 dias, em Jerusalém, 8 dias no restante do mundo, se come o pão asmo, ou seja, não come fermento. Tá? E nós até temos obrigação de fazer isso? Não, nós não temos obrigação de fazer isso. Amém? Mas nós aproveitamos para fazer um ato profético de um jejum de fermento. Faz jejum tanta coisa, vamos fazer um jejum de fermento nessa época? Né? Ah, mas é obrigação? Estão seguindo a lei? Ah, não é obrigação, não. A gente está seguindo lei nenhuma. A gente está seguindo a palavra, porque se a gente for seguir leis, a gente não ia nem conseguir, de tão complicado que é esse negócio, gente. Não vai nessa, não. Isso daqui é a palavra de Deus. Aí a gente aproveita, nós estamos em campanha, fazendo o jejum de fermento. Quem quiser, né? Esse é opcional. Muito bem. Aí o que Paulo diz? Olha, celebremos a festa. Que festa que ele está falando? A Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Não com o fermento do orgulho, né? Não é para tirar. Paulo está dizendo assim, olha, vamos celebrar a festa. Vamos celebrar a festa da Páscoa, festa dos pães sem fermento. Paulo era judeu, né, da tribo de Benjamim. Vamos celebrar. Era fariseu até, tinha sido fariseu. Vamos celebrar a festa. Mas não basta tirar só o fermento da comida, não. Do pão, não, tá? Tira o fermento do coração. Tira orgulho, tira vaidade, tira pecado, tira maus pensamentos. Então, o que ele faz?
ele dá uma conotação, assim como o Senhor Jesus, né? Ele dá uma conotação maior às festas. Não é apenas seguir um ritual. Tem vida nessa festa. Essa festa quer dizer muito mais do que apenas um ritual antigo. Então, as festas continuaram com Paulo, né? Você vê Paulo lá na frente dizendo assim, eu queria estar em Jerusalém para a festa de Pentecostes, mas aí não deu tempo. Aí ele não pôde chegar, tempo. Ele querendo chegar para a festa de Pentecostes. Então, você vai ver, lendo o livro de Atos, que a gente vai ler nesse mês, também na nossa nova campanha, você vai encontrar tudo isso, você vai encontrar as festas bíblicas ali. Só que não é uma coisa assim, celebre festas bíblicas. Não é assim, é uma coisa natural. Porque a igreja nasceu, a igreja, né? A igreja tem outra dinâmica, porque a igreja ela já está na realidade. Né? É como se fosse assim, os judeus e o Velho Testamento, e as coisas do Velho Testamento, inclusive as festas bíblicas, fossem uma sombra, sabe? Que algo real, ou alguém real, estivesse uma sombra dele sendo projetada lá para trás. Então, eles iam caminhando na sombra. E nós, daqui, já estamos vendo a realidade. E a realidade é Cristo. Então, eles veem o Cordeiro ainda. Nós vemos quem? Jesus, o Cordeiro de Deus. Eles veem um pão sem fermento, né? Nós vemos Jesus, o pão da vida. Amém? Então, todas essas coisas, eles veem lá a bebida, nós vemos o sangue de Cristo derramado, mas a festa é a mesma. Um celebra ainda na sombra, e nós celebramos já na realidade. Amém? Na realidade. Dentro do mesmo tempo profético, que eu quero que você perceba. Então, veja bem, primeira festa da Páscoa, chamada principal, aconteceu no Êxodo, lá no Egito. Êxodo, capítulo 12. Aí Deus mandou separar o cordeiro e deu a data certinha. Olha, no dia 14 desse mês, no pôr do sol, comam o cordeiro. Preparem, assem, comam o cordeiro. Ok? Agora, por que no dia 14? Por que não no dia 1º? No dia 10, que é um número mais bonito, mais redondinho, né? 10, é um número completo. Né? Porque assim, ou então dia 7, que é um número bem espiritual. Mas por que dia 14? Hein? Por que dia 14? Tem coisa que não tem como a gente saber, está dentro da cabeça de Deus. Amém? Está dentro da mente de Deus. Ele diz, faça no dia 14, no pôr do sol. Não é qualquer horário não, no pôr do sol. Aí, no dia 15, tira o fermento e celebra a festa dos pães sem fermento. Um dia depois, festa das primícias. Então, Deus vai dando toda essa dinâmica ali. Muito bem. O que aconteceu nessa primeira festa? Na primeira festa, o povo de Israel, os hebreus, foram libertados do Egito. Eles estavam 400 anos presos no Egito. Aí teve a Páscoa. Primeiro teve a Páscoa, depois que teve a libertação deles. A Páscoa foi num dia especial, dia 14. Especial por quê? Porque Deus deu essa data. Então tem algo de especial aí. Não foi uma data aleatória. Foi algo que faz parte do planejamento de Deus. Então aconteceu. Assim que aconteceu, logo depois, eles receberam autorização para sair do Egito. Aí foi uma libertação. Milhões de pessoas, milhares de milhares, alguns até dizem milhões mesmo, 2 milhões, saíram do Egito. Saíram. Aquele monte de escravos e aquele exército mais poderoso do mundo na época
não pôde fazer nada e viu aquela multidão saindo dos portões do maior império da terra. E mais, saindo levando ouro, levando prata, levando um monte de coisas preciosas deles. Sabe o que é isso? É como se o Egito fosse saqueado. Como se eles tivessem saqueado o Egito. Alguns costumam dizer que o Egito não conseguiu se recuperar até hoje, né? Quando a gente vai no Egito, vê o Egito parece uma mega favela. De tão, sabe, assim, pobre. E aí algumas pessoas costumam falar isso, né? Mas o Egito não se recuperou até hoje daquela situação. Era um império tão poderoso, tão rico, tão, né? A gente vê aí pelos filmes. Claro que isso aí é apenas uma ilustração que as pessoas fazem. Mas, imagine aquele império de braços cruzados e aquela multidão saindo e levando o ouro deles. E por que eles conseguiram sair? Porque era Páscoa. Amém? Era Páscoa. Era um tempo profético. E o tempo profético, ele forma uma espécie de lugar, uma espécie de túnel, sabe? Que eles entram, e eles entraram ali, e por esse portal da Páscoa, eles saíram, sabe aonde? Eles foram sair lá em Canaã, 40 anos depois. Amém? Lá em Canaã, 40 anos depois. Por que eu digo que eles foram sair lá em Canaã? Porque simplesmente, que eles saíram do Egito, caíram dentro de um deserto, que ninguém aguentaria ali 5 anos naquele deserto. Sem comida. Você imagine crianças. Como é que a criança ia suportar aquilo ali? Sol, frio, falta água, falta comida. Como é que ia ficar as crianças? Os idosos. Hein? Os idosos. Os jovens mesmo. Como é que eles iam aguentar 5 anos no deserto? Digo para você, pisei naquele deserto e não aguentei 5 minutos. Tive que voltar para um ônibus para o ar-condicionado. Tá? Então você imagina, você 5 anos, agora 40 anos. E quando a gente vê Caleb dizendo, olha, eu estava com 40 anos, agora eu estou com 85. Aí já estava 5 anos lá, já tinha chegado, já estava 5 anos lá na terra, e agora ele estava com 85 anos. Eu estou com a mesma disposição dos 40. Estava com 85 anos. Estou com a mesma força. E olha que não era aquele tempo de Matusalém, que vivia 900 anos, não. Vê que Moisés morreu com 120 anos. Então era um tempo já encostadinho no nosso. Já parecido com o nosso. Entendeu? Que viver muito é 100 anos. E tem um monte de gente hoje aqui, no mundo, no Brasil, inclusive, com mais de 100 anos. Isso aí é mole hoje em dia, né? Então, Moisés morreu com 120. Então, 85 anos já era um senhor de idade. É porque a gente vê aquelas novelas, aí vê Caleb, Josué, tudo fortão. Mas não era aquele jovem, não. Você é da novela. Eles eram senhores, 80 anos, 70, 85. E ele disse, eu estou com a mesma força de 40. Amém? Por quê? Ele entrou lá nesse portal lá da Páscoa. E agora, eles estavam lá, já na terra da bênção. Então, hoje é uma oportunidade, queridos. Isso é um privilégio, é uma oportunidade para nós, sabe, entrarmos num tempo novo. Amém? Você pode ignorar esse tempo, pode achar que é um dia comum. Sabe o que é dia comum? Dia comum hoje é 8 de abril. Isso é dia comum. Amanhã será 9. Agora, 14 de Abib, ou Nissan, não é comum. Amém? Não é comum. Deixou de ser comum quando Deus falou, Moisés, esse é o primeiro mês do ano para vocês. No 10º dia, separe o cordeiro. E no 14º dia, prepare o cordeiro. Comam. Esta é a Páscoa do Senhor.
e se preparem para sair. Cajado na mão, amarre o cinto, sandália no pé, coma a Páscoa e se prepare para sair. O que Deus está dizendo com isso? Preparei já uma saída para você. Então deixa eu dizer para você. Tem uma saída preparada para você hoje. Hoje. Não é 8 de abril. 8 de abril não tem, não. 8 de abril não tem. Mas 14 de Nissan tem. Amém? Se você quiser, hoje tem uma saída para você. Amém? Então, olha que coisa tremenda. E eles foram por essa saída. Você sabe que Faraó não conseguiu pegá-los, né? A gente sabe disso. Não conseguiu. Aí eles foram. Aí eles chegaram lá no Sinai, no deserto do Sinai. Quando eles chegaram no deserto do Sinai, um ano depois, aí passou um ano, chegou o novo 14 de Nissan, Abib ou Nissan. Pode usar esses dois nomes. Chegou o novo. Aí Deus falou, olha, chegou a data, prepara a Páscoa. Eles prepararam a Páscoa. Aí comeram a Páscoa. Teve alguns que estavam impuros, porque a lei é pesada, né? A lei é pesada. Se a gente estivesse nessa lei, estão seguindo lei. Está seguindo lei, meu filho. Você não sabe o que é isso. Lei é muito pesada. Lei não dá para gente, não. É graça mesmo. Segura na graça aí, porque a lei não dá para gente, não. Então, veja bem. Embora a lei não foi abolida, mas o Senhor Jesus, ele a adaptou ali para nós, né? Aí alguns estavam impuros, por algum motivo lá, estavam impuros, não podiam participar da Páscoa. Aí eles foram falar com Moisés. Moisés, nós queremos participar. Moisés foi consultar a Deus. Sabe o que Deus falou? Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Apesar das lutas, das guerras que a gente passa, você pode ter certeza. Isso não vem de Deus. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Isso não vem de Deus. E Deus nos dá saída. Até quando a gente vê uma luta sobre nós e parece que a gente está perdido, sabe? Aí Deus vem e nos resgata, nos restaura. Deus muda. Olha a situação de Jó. Olha o que aconteceu na vida de Jó. Aquilo tudo que aconteceu na vida de Jó veio de Deus, não veio de Satanás. O que veio de Deus foi o que Deus fez depois. Restaurou Jó. Amém? Aí sabe o que Deus fez? Deus disse assim, olha só, então faz o seguinte, daqui a um mês, no dia 14 do mês seguinte, celebre outra Páscoa. Será a segunda Páscoa. Para esses que não puderam. Aí aconteceu isso. E por isso que no dia 7 de maio, nós também celebraremos aqui uma segunda Páscoa. Essa segunda Páscoa chama-se Pessah ou Pessah Sheni, que é a segunda Páscoa. Aí a gente vai realizar aqui também, como um ato profético. Amém? Agora, sabe o que vai acontecer nesse dia, 7 de maio? Sabe o que vai acontecer nesse dia 7 de maio? Você vai olhar para o céu, ou então você vai ler os jornais. Sabe o que está escrito lá? Mais uma supernua no céu. Amém? Glória a Deus. Exatamente no Pessah Sheni, na segunda Páscoa. Os céus falam ou não falam? Depois, quando você chegar em casa, ou você que está em casa, né? Você vai ler Salmos 119. Leia o Salmo 119. Tudo que eu estou falando aqui está no Salmo 119. Mas leia em casa. Agora vamos continuar aqui, ficar ligado aqui. Amém? É tremendo, né? A palavra de Deus é tremenda. Muito bem. Aí eles celebraram. Está lá no livro de Números, eles celebraram a Páscoa, que foi o quê? A segunda Páscoa, né? A primeira foi no Egito. Um ano depois celebraram a segunda. E depois, quando que eles celebraram a terceira? No ano seguinte, no terceiro ano? Não. Quando? No quarto? Não. No quinto? Não. Eles não celebraram mais. Por que eles não celebraram mais? Porque logo depois dessa outra Páscoa, que abriu uma outra oportunidade para eles avançarem. Porque é assim, cada Páscoa você avança. Você tem a oportunidade de avançar. Então eles já tinham avançado, saíram do Egito. Agora Deus deu esta
do Sinai para eles avançarem mais. Mas eles entraram numa rota de pecado. Entraram numa rota de pecado, foram suspensas as celebrações da Páscoa. E eles não celebraram mais a Páscoa. Só voltaram a celebrar lá em Canaã. Quando eles entraram em Canaã. Então, eles entraram em Canaã ainda no impulso daquela primeira Páscoa e da segunda. Por isso que eles levaram 40 anos. Porque se eles estivessem celebrando no terceiro, no quarto ano, daqui a pouco estava lá em Canaã. Entendeu? Levaram 40 anos. Ignorando a Páscoa, presos no deserto. Tá? E nós vamos ler isso. Vou pedir que você abra sua Bíblia aí. Lá em Josué. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 10. Josué 5, versículo 10. Pega, já está com o seu caderninho aí, já está com a sua caneta. Então, anota o tema logo. Anota o tema aí. Páscoa, 2 pontos. Tempo de celebrar nossa libertação e, pela fé, as nossas conquistas. Páscoa, tempo de celebrar a nossa libertação e, pela fé, as nossas conquistas. Amém? Então, Páscoa tem esses 2 propósitos aí. Celebrar a libertação e celebrar conquista. Celebrar a libertação e celebrar a conquista. Então vamos ler lá. Josué 5, 10 a 15 diz assim: na tarde do 14º dia do mês, olha aí, 14º, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, veja que já estavam lá, já chegaram na terra prometida, ó, planície de Jericó, os israelitas, o que eles fizeram? Celebraram a Páscoa. Olha só. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo. Veja que Deus não mudou, né? E grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. E, um dia depois de comerem o produto da terra, o que aconteceu? O maná cessou. O maná cessou. O maná acompanhou eles por 40 anos, dentro daquela espécie de túnel aberto pela primeira Páscoa. Eles foram sendo alimentados. Por isso que eles duraram 40 anos no deserto. Né? Por quê? Porque estavam debaixo desse tempo profético que começou na Páscoa. Aí, diz aqui que o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Agora eles estavam na bênção, na conquista. 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. E lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Muito bem, olha o que acontece aqui, queridos. Eles saíram do Egito, do deserto, acamparam num lugar chamado Gilgal, perto de Jericó. Vocês sabem que Jericó teve a batalha de Jericó, aquelas muralhas intransponíveis, não foi? E eles estavam ali. O que eles fizeram ali? Celebraram a Páscoa. Aí deu o dia 14 de Nissan, celebraram a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa. Páscoa que eles não celebravam há 39 anos. E agora eles celebraram. Ora, a Páscoa, ela é uma celebração da nossa libertação, passado, e é uma celebração antecipada da nossa conquista. Então, entenda uma coisa, na Páscoa,
quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos fazendo duas celebrações. Nós estamos agradecendo a Deus duas vezes. Primeira celebração é porque nós fomos resgatados. E a segunda é porque nós entraremos numa conquista. Então vejam que eles ainda não tinham conquistado Canaã. Pelo contrário, seria uma pedreira, literalmente. Porque as muralhas de Jericó, aquelas muralhas de 6 metros de espessura, intransponíveis. Mas eles estavam celebrando a Páscoa. Nessa celebração, eles estavam celebrando a libertação passada e celebrando a vitória, a conquista futura. Libertação passada, conquista futura. Amém? Porque a Páscoa é que trouxe você até onde você está. Amém? A Páscoa é que trouxe você aonde você está. Onde você está hoje? Sabe onde você está hoje? Eu vou te dizer onde você está hoje. Você vai ficar espantado quando você souber onde você está hoje. Sabe aonde você está hoje? Você está hoje num lugar chamado Reino do Filho do seu amor. Reino do Filho do seu amor, ou seja, Reino do Filho do amor de Deus. Então, olha onde você está. E onde que você estava? Vou te dizer onde você estava. Você estava num lugar chamado Império ou Domínio das Trevas. O que diz lá Colossenses, né? 1:12, 1:14. O que diz lá? Colossenses 1. Ele nos resgatou da onde? Do império das trevas, ou do domínio das trevas. E nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, se você... E quando que Deus te resgatou do império das trevas? Então, vou te fazer algumas perguntas aqui. Você foi resgatado do império das trevas ou você ainda está no império das trevas? Você ainda está no domínio das trevas ou você já saiu dele? Ah, já saiu? Ótimo. Então, primeira pergunta respondida. Você já saiu do domínio das trevas. Muito bem. Quando que você saiu? Quando que você foi resgatado? Deixa eu ver aqui. Quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz por você? Porque a gente pensa que é resgatado um dia que a gente aceita Jesus. Não, a gente foi resgatado lá na cruz. Quando a gente aceita Jesus, a gente apenas tomou posse da nossa libertação que foi feita naquela Páscoa há 2000 anos. Então, quando que você foi resgatado? Numa Páscoa. Então, você está onde você está por causa da Páscoa. Jesus falou assim para os seus discípulos: você vai encontrar uma pessoa assim, diga que eu preciso lá da casa dele para celebrar a Páscoa. Lembra disso? Aí ele foi, encontrou lá o homem, sim, pode vir, preparou um salão bonito. E Jesus foi com os seus discípulos e ali celebrou a Páscoa. Ele celebrou a Páscoa. Ele celebrou, a mesa começa aqui. Jesus estava lá. Eu quero errar imitando Jesus. Eu quero errar imitando Jesus. É melhor errar imitando Jesus do que acertar imitando homens. Amém? Amém? Porque quando você erra imitando Jesus, para Deus você está certo. Quando você acha que acertou imitando o homem contra a palavra de Deus, para Deus você está errado. Amém? Então, aí, quando que você foi liberto? Você foi liberto numa Páscoa. Então, hoje, celebrando essa festa da Páscoa, você tem que ser grato pela libertação que você teve, que foi numa Páscoa. Amém? Então, quando Josué se reúne com os seus discípulos, com os seus soldados, com o povo todo de Israel, ali em Gilgal, 40 anos depois da saída do Egito, quando eles se reúnem ali, e eles celebram a Páscoa, eles não estavam apenas comendo um cordeiro, comendo pão sem fermento. Isso aqui é uma celebração. É um ato de culto, de gratidão a Deus. Eles estavam celebrando o quê?
a saída deles lá do Egito. Porque se não fosse a Páscoa, eles não estariam em Canaã. Amém? Se não fosse a Páscoa, eles não estariam em Canaã. Se não fosse a Páscoa, eles estariam aonde? No Egito. Por que eles saíram do Egito? Por causa da Páscoa. Só saíram do Egito depois da Páscoa. Sem Páscoa, não há libertação. Sem Páscoa, não há saída. Nenhum homem, nenhum ser humano na face da terra será liberto, sairá do domínio das trevas sem Páscoa. Por quê? Para ele sair, ele depende da Páscoa. Qual Páscoa que ele depende? Ele depende da Páscoa principal entre essas principais, entre essas duas principais. Tem a Páscoa principal. São duas Páscoas principais. A primeira, Êxodo 12, saída do Egito. A segunda, a Páscoa em que Jesus foi crucificado. A primeira Páscoa, ela é a Páscoa principal e a primeira da Antiga Aliança. Primeira Páscoa da Antiga Aliança. Trouxe libertação do povo de Israel. Aquela última Páscoa em que Jesus foi crucificado, ela se torna para nós a primeira Páscoa da nova aliança, a Páscoa onde o Cordeiro é o próprio Senhor Jesus. Então, nessa Páscoa da nova aliança, que Jesus morreu na cruz, trouxe libertação para nós. Nos tirou do império das trevas. Então, a primeira da antiga aliança tirou Israel do Egito. A primeira da nova aliança nos tirou das garras de Satanás. Amém? Então, são essas duas Páscoas principais. Agora, a Páscoa, ela não apenas tira, sabe? Ela não apenas liberta, ela leva para conquistas. Amém? A Páscoa leva para conquistas. Então o povo de Israel saiu para conquistar Canaã. Por que eles demoraram tanto a conquistar? Por que eles demoraram tanto a conquistar Canaã? 40 anos. Sabe por quê? Porque faltou Páscoa. Faltou Páscoa. A Páscoa era para ser celebrada o quê? Em todos os anos. Então vai celebrando Páscoa, vai celebrando Páscoa, vai celebrando Páscoa, você vai sendo impulsionado, lançado para sua conquista. Amém? Então eles celebraram a primeira grande libertação. Entraram no deserto. Celebraram a segunda, maná do céu. Está ali. Pararam de celebrar. Aí o tempo parou para eles. 40 anos. Mesmo assim, por causa da primeira, chegaram em Canaã. Mas agora em Canaã, com uma nova geração, aqueles rebeldes já tinham saído tudo. Então, naquela nova geração, Josué, que era da antiga, mas nunca pertenceu, a cabeça dele nunca foi da velha geração, a cabeça dele sempre foi nova. O que ele fez? Vamos celebrar Páscoa. Vamos celebrar. Então ele pegou, diz o texto aqui, que ele celebrou. Olha o que aconteceu, gente. Aconteceu algumas coisas assim sobrenaturais que a gente tem que prestar atenção. Por isso, quando eu digo assim, olha o detalhe da lua, olha, parece coisa simples, mas a gente tem que ficar atento. Olha o que diz no versículo 12. No versículo 12 diz assim, eles celebraram a Páscoa, aí no 12 diz que um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Então, olha um sinal aí, parou de cair o maná. O que Deus estava dizendo? Eles comeram a Páscoa, celebraram a Páscoa. Começou a mexer a situação. O mundo espiritual começou a mexer. Daqui a pouco vocês estão aqui, vão comer a Páscoa, já parte aqui da Páscoa, né? Já como Jesus fez e distribuiu pão e vinho, vão comer essa parte aí já da nova aliança. Então, quando eles comeram a Páscoa, aí aconteceu uma coisa estranha. Eles comeram, aí já estavam na terra de Canaã, não tinham conquistado ainda, não tinham entrado, estavam nos arredores. Então já tinha ali plantações, então pegaram algumas coisas ali e fizeram, comeram. Quando chegou de manhã, eles olharam, não tinha mais maná. Acabou o maná. Cessou o maná.
O maná que garantiu a sobrevivência deles por 40 anos. Agora eles comeram a Páscoa, cessou o maná. O que Deus estava dizendo? Queridos, vocês não vão mais precisar do maná, porque vocês celebraram a Páscoa. Então vem conquista grande para vocês. Não vão precisar mais do maná. Vocês vão se alimentar do fruto dessa terra que será dada a vocês. Vocês vão conquistá-las. Vão conquistá-la. Amém? Então veja bem, quando Josué estava celebrando a Páscoa, eu não tenho mais conhecimento de Páscoa do que Josué. Concorda? Eu não tenho mais conhecimento do que Josué. E se no meu pouco conhecimento eu sei que Páscoa, ela celebra, nós já celebramos na Páscoa uma conquista futura, quanto mais Josué. Ele estava celebrando ali, porque ele sabia que viria uma conquista para ele. Amém? Ele sabia disso. E exatamente aconteceu. Agora, como é que se deu essa conquista? A conquista, ela foi totalmente sobrenatural. Então, a conquista que Deus tem para você, você pode não estar entendendo, você pode não ver nada, condição. A conquista que Deus tem para você é sobrenatural. É uma conquista que não tem como você entender mesmo. Não tem como eu entender. Porque sabe o que Josué estava vendo na frente dele? Josué estava vendo uma muralha de 6 metros de espessura. Josué estava vendo uma cidade fortemente armada, Jericó, fechada, cerrada, ninguém entra, ninguém sai. Impossível. Eles não tinham nenhum instrumento, nenhuma arma de guerra capaz de vencer as muralhas de Jericó. Mas olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu logo em seguida a essa Páscoa e meio essa celebração da Páscoa. Olha o que acontece aqui no versículo 13. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima. Eu imagino Josué perto de Jericó assim, queridos. Como muitos de nós, e muitas vezes, talvez alguns de vocês hoje, assim. Olhando para Jericó, para aquelas muralhas e pensando assim, meu Deus, o que fazer? Não vejo saída. Sem solução. Humanamente não tem como vencer essas muralhas. Meu Deus. Mas já tinha comido a Páscoa. Ele sabia que a Páscoa já é uma celebração, você já está agradecendo pela vitória que vai vir. Queridos, hoje, você que está aqui, você que está em casa, nós estamos agradecendo por uma vitória que vai vir, que a gente nem sabe de onde, não sabe quando, e nem sabemos como. Amém? Só sabemos que vai vir. O mundo está debaixo lá do vírus, do coronavírus, o mundo todo está apavorado. Mas o mundo todo não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. O mundo todo está celebrando a Páscoa. O mundo todo está atento aos sinais. Enquanto eles estão debaixo de lua de eclipse penumbral, nós estamos debaixo de lua, de superlua. Amém? De lua super brilhante. Tanto nessa Páscoa, quanto na segunda Páscoa, de 7 de maio. Meu Deus. Deus está dizendo, olha, você não tem nada a ver com essa turma do mundo, não. Pode ficar tranquilo, estou cuidando de vocês. Essa penumbra não é para vocês. Meus olhos estão virados, estão voltados, meu rosto está voltado, mas não é para vocês, não. Porque meus olhos estão voltados na direção da Páscoa, quem estão celebrando minhas festas, quem estão me trazendo honra. Meus olhos estão voltados para lá. Por isso que o brilho, a superlua veio na Páscoa hoje e virá na segunda Páscoa, 7 de maio. Ele está olhando para a Páscoa. E onde que você está? Você está onde agora? Você está celebrando a Páscoa. Você está diante desse portal tremendo de 14 de Nissan. Olha só, queridos. Deixa eu dizer outra coisa para vocês aqui tremenda. Eu falei para vocês das duas festas principais. Uma principal para Israel.
e a outra principal para nós, para toda a humanidade, incluindo até Israel também. Na primeira, sem aquela primeira Páscoa, o povo de Israel não seria nada hoje. Amém? Sem aquela primeira Páscoa, eles não seriam nada. Seriam lá, ia ficar lá no Egito, um povo, ia acabar com o tempo e ia sumir. Aquela primeira Páscoa é que foi tudo. E as outras Páscoas? Né? A segunda e depois a terceira, que 40 anos depois, e depois eles vieram fazendo direitinho, até hoje. Agora mesmo eles estão lá celebrando a Páscoa. E essas Páscoas, todas, elas trazem bênçãos. Por isso que o povo de Israel é tão abençoado. Por isso que o judeu é tão abençoado. Você vai ver eles celebrando Páscoa, você vai ver eles honrando o Shabá. Então, você pode falar todo o mal que quiser contra eles. Eu espero que ninguém fale, né? Porque não tem motivo. Mas uma coisa você não vai poder dizer, é inegável que eles são abençoados. Um povo abençoado, debaixo de bênção. E um povo que é abençoado e ninguém pode amaldiçoar. Lembra de Balaão, quis amaldiçoar? E Balaão mesmo disse, olha, aquele que Deus abençoou não tem como amaldiçoar. É um povo abençoado. Agora, a Páscoa principal foi aquela primeira. Eles são abençoados porque prosperam. Aí tem riqueza, tem isso. Tá, legal. Mas se não fosse aquela primeira, eles não teriam nada. Não valeria de nada essas riquezas. Vamos aplicar para nós isso aqui. Essa Páscoa está abrindo para nós um tempo de conquista novo. Amém? E nós vamos conquistar, vamos ser abençoados, como temos sido todos os anos. Só que, sem a nossa primeira Páscoa, que foi no Calvário, quando Jesus morreu no Calvário, de nada valeria nenhuma dessas nossas conquistas. Amém? Então, todas as outras Páscoas trazem conquistas, mas elas serão sempre menores, inferiores a esta primeira. Certo? E sem ter a primeira, não tem valor nenhum as outras. É só você olhar. Há pessoas, às vezes você pensa assim, puxa, eu poderia ter mais dinheiro, eu poderia estar numa situação melhor e tal. Bom, legal. Tomara que você fique numa situação melhor, que a gente, todos nós. Amém. Melhorar é bom, tal. Mas isso não quer dizer nada. Você quer ver? Vamos lembrar aqui do nosso Ronaldinho Gaúcho, né? Sem aqui, não quero falar, sem aqui a gente falar mal, nada disso não. Só pegar um fato que está, ele é até muito simpático, um menino que a gente gosta demais, né? Eu gosto muito dele. Então, tudo de bom para ele, né? Que agora já saiu da prisão, está na prisão domiciliar, está no hotel, pagou 8 milhões para sair da cadeia e ir para o hotel. Então, vamos pensar aqui no Ronaldinho. Precisava fazer transação de documento falso, de passaporte falso, de carteira falsa, para puxar cadeia no Paraguai? Para ficar preso no Paraguai? Tinha necessidade disso, com milhões e milhões de... Pagou agora 8 milhões. Sabe o que é 8 milhões? Com 8 milhões, você diz, poxa, se eu tivesse 8 milhões, eu não precisava mais trabalhar. Você não diria isso? Eu ia botar uma empresa, eu ia botar um negócio, eu ia viver o resto da minha vida, meu filho, minha descendência. E 8 milhões ele só pagou de fiança. Só para sair da cadeia e ir para o hotel. 8 milhões jogados fora. Se ele tem 8 milhões para jogar fora assim, imagine quantos milhões que ele não deve ter. Então, para que negócio de transação com passaporte falso? Você está entendendo? O menino aí que nos deu tanta alegria, e um menino tão legal, que eu não estou criticando ele, não. Eu estou pegando aqui um exemplo para mostrar, e é até bom para ele mesmo entender isso. Para ele mesmo chegar à conclusão, rapaz, sabe o que ele está falando? Tomara que ele veja esse vídeo. Rapaz, sabe que esse pastor tem razão? É mesmo, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Esses milhões todos que eu tenho não tem valor nenhum. Sabe por quê? Porque ele não veio como fruto de uma conquista a partir da primeira Páscoa. Da primeira Páscoa. Porque quando você
passa pela primeira Páscoa, que é na cruz do Calvário, e receber Jesus como seu Salvador, você passou por essa primeira Páscoa, pronto, você recebeu a maior de todas as bênçãos. Tudo que vier nas suas mãos é uma consequência. Você vai de Páscoa em Páscoa, você vai avançando. Você pode ter muito, você pode ter pouco, não importa, porque o principal é a primeira Páscoa. É você passar por ela. A mesma coisa do povo de Israel. O que adiantar o povo de Israel ter um monte de coisas se eles ainda estivessem no Egito? Nada. Nada. Eles estariam presos, aprisionados ali no Egito. Entendeu? Então nós temos, quando eu falo, a partir de hoje, bênçãos vêm, conquistas, nós estamos celebrando uma conquista futura, você pode já celebrar hoje, agradecer a bênção que vai vir. Olha, mas eu estou numa situação terrível. Então é para você que está numa situação terrível, comece a celebrar, agradecer a Deus a conquista que virá sobre a sua vida. Amém? Porque o Deus que te libertou naquela primeira Páscoa da Nova Aliança, lá na cruz do Calvário, o Deus que te libertou é o Deus que te levará a conquistas. Amém? Porque o Deus que libertou o povo de Israel lá do Egito foi o Deus que deu a conquista em Canaã. E olha que logo depois da Páscoa o que acontece? Olha o que acontece. No versículo de número 13, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem, um ser celestial. Ele viu ali o comandante do exército do Senhor Jesus, que a maioria dos teólogos entendem que é o próprio Senhor Jesus, antes da encarnação. Ele aparece ali para Josué, e eu também tenho esse mesmo entendimento. Diz que olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? Porque estava em posição de combate, espada desembainhada. E a aparência de homem, é nosso inimigo. E aquele homem disse assim, respondeu ele, nem uma coisa nem outra, nem uma coisa nem outra, nem por você, nem do exército de vocês e nem do exército do inimigo. Puxa, diferente, não é que ele não está do lado de um, nem do lado de um, nem do outro, não. É que ele não pertence a exército nenhum humano. Ele é o Senhor dos exércitos do Senhor dos exércitos. Ele é o comandante do exército do Senhor dos exércitos. Amém? Então, é o Senhor Jesus. Aí ele diz assim, no versículo 14, nem uma coisa nem outra, vem na qualidade de comandante do exército do Senhor Yahvé. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito. Ele lhe perguntou, que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Porque ele já percebeu, gente, aqui, ele já percebeu, no primeiro momento ele achava que poderia ser um soldado. Depois, quando ele vê a palavra daquele ser angelical, ele já se ajoelha e já... Que mensagem o Senhor Yahvé tem para o seu servo? O mensageiro do Senhor tem para o seu servo. Já se chama de servo daquele ser. E já se ajoelha, sabe por quê? Porque ele está lá dentro sabendo, pensando o seguinte. Meu Deus, minha conquista começou. A Páscoa que eu celebrei, a Páscoa que eu acabei de celebrar, já começou a minha conquista. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa palavra significa que a sua conquista está começando. Esse sinal da superlua significa que a sua conquista está começando. Você tem que começar a ver, você tem que começar a perceber, sabe? Senão a gente vai viver como comuns nesse mundo. Nós não somos mais comuns. Uma pessoa que está sentada, que está aqui, mas cujo espírito está nesse momento assentado com Cristo nas regiões celestiais, não pode ser mais comum. Amém? Então Josué sabia, chegou a minha conquista. Chegou a minha conquista. Aí ele tira as sandálias dos pés, porque ele está diante do Senhor. Aí é santidade total, aquele lugar se tornou santo. Onde o Senhor chega, o lugar se torna santo. Aí tem que tirar as sandálias e tudo. Então quando a gente está numa data dessa, essa é uma data santa.
mexe tudo. O céu mexe, tudo mexe. E não é porque o mundo não percebe que a gente não vai perceber. Então a gente tem que perceber. Já mexeu com tudo. Aí, o comandante mandou ele tirar essas sandálias dos pés. E depois a gente já sabe bem a história. Ele deu toda a planta para a tomada de Jericó. Toda a planta. Pegue a arca, pegue os sacerdotes, 7 trombetas, e dá 7 voltas, 6, e no 7º dia, 7 voltas, e grita. Todo aquele planejamento veio de Deus. Quero dizer para você que a partir desta Páscoa, Deus colocará planejamentos de conquistas tremendas nas suas mãos. Se você recebe, vibra aí na sua casa, no seu sofá, aqui, porque é isso que Deus faz. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é tremendo. Pode vibrar aí na sua casa. Pena você não poder estar aqui, né? Porque a gente só tem um número, lotação limitada. Completou, não pode mais entrar, tá? Mas aí você de casa está recebendo, e isso está tremendo. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero passar ainda algumas lições poderosas, preciosas para vocês, mas nesse momento eu vou falar um pouquinho aqui, um pouquinho da nossa mesa, e nós vamos poder participar desta Páscoa. Conhecer um pouquinho os elementos, tá? Então, o elemento central da mesa da Páscoa é o cordeiro. Amém? O cordeiro, está aqui um cordeiro assado. Esse daqui é um símbolo, né? Ele foi tão bem feito que ele parece de verdade, né? Parece um cordeiro assado mesmo de verdade aqui. Cordeirinho. Muito bem feito por uma das nossas artistas que temos aqui na igreja. Mas eu tenho aqui um cordeiro, até abrir aqui, eu tenho aqui um cordeiro mesmo, assado. Meu Deus, um cordeiro assado aqui, esse daqui veio lá de casa, amém? Esse aqui foi assado lá em casa. Mas isso aqui é só para demonstração, tá, queridos? Só para demonstração. Então está aqui o centro cordeiro, central. Esse cordeiro, ele é central porque ele simboliza o Senhor Jesus, tá? Desde Abraão, desde o sacrifício de Isaac, né? Desde antes, né? O cordeiro vem sendo mostrado como um tipo de Jesus. Até que Jesus chegou lá na cruz, quando João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo assim, profeticamente, ele estava dizendo, olha gente, todos os cordeirinhos que foram sacrificados em todas as Páscoas, estavam apontando para ele que está aqui na fila do batismo. Agora chegou o Cordeiro que Deus mesmo mandou, agora chegou o definitivo, o Filho dele. Amém? Aí Jesus foi sacrificado. Então não precisa mais sacrificar o cordeiro. O outro elemento é o pão. O pão asmo, que nós vamos falar mais dele amanhã. O pão asmo, que amanhã é o dia que a gente celebra a festa dos pães sem fermento. Então, pão asmo ou pão sem fermento, ou matzah, também em hebraico, significa uma vida sem pecado, uma vida pura, a vida de Jesus. E para a primeira, isso na segunda Páscoa. Na primeira Páscoa significou, sabe o quê? Significou a pressa para sair. A pressa para sair. Aí não deu tempo de fermentar. Porque antigamente não tinha um fermento, igual a gente vai, compra o fermento, bota na massa para a massa crescer. Você da própria massa separa um pedacinho dela e deixa ela fermentar. Em outras palavras, fermentar é estragar, né? Estragar. Então, quando ela fermentava, pegava aquele pouquinho que fermentou, jogava na massa toda, misturava, fermentava tudo. Por isso que a Bíblia diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Entendeu? Então, um pouquinho de pecado contamina tudo. Tá? Aí, eles tinham que sair rápido. Cinto preso na cintura, cajado na mão, sandália nos pés,
E saia, porque essa é a Páscoa do Senhor. Aí eles saíram, não deu tempo de fermentar, de fazer o fermento. Por isso o pão é sem fermento. Aí eles celebram a saída deles rápida do Egito. E nós celebramos a vida de Jesus sem pecado. Amém? Um outro elemento que tinha na mesa da Páscoa eram essas ervas aqui, ervas amargas, para lembrar o tempo de amargura no Egito. 400 anos de amargura. E o vinho, que aqui é o símbolo, né? O sangue do Cordeiro. Que lá eles tinham o sangue que eles passaram na porta, né? Já no tempo de Jesus já se usava o vinho, e nós usamos o vinho. Vinho sem fermento, ou seja, suco da uva, sem álcool. Né? Sem álcool. Então estão aqui esses elementos. Você está com os elementos aí, você que está aqui participando. Eu vou pedir aqui um elementozinho para mim. Então você pegue aí o seu elemento, a sua taça, a sua tacinha. E olha que interessante, olha que bonitinho, gente. Eles receberam, você vai ver aí, ó. Ela vem, uma para o pão e uma para o suco da uva. Então o pão é só abrir assim, ó. Abrir a tampinha, tá o pãozinho lá. Viu aí? Essas épocas de higiene redobrada, né? Aí a gente está dentro aí. Então, ao invés de trazer uma bandejinha, vários, que é toda hora que abre, né? Na hora que abre, pode entrar algum, sei lá, algum elemento aí estranho. Então, agora não, você mesmo abre. Pronto. A mesma coisa, o vinho. Muito bem. Então, eu vou pedir que você pegue aí o seu pãozinho. Eu vou pegar daqui. Você que está em casa, participa em espírito. Lembra que Jesus diz assim, Jesus partiu o pão, né? Ele partiu o pão, deu para os seus discípulos e disse, esse é o meu corpo, né? Comei isso todas as vezes que fizerem, né, em memória de mim. Que agora a gente vai lembrar dele. Que o povo de Israel, ele vai lembrar sempre do quê? Ele vai lembrar que teve que sair apressado do Egito. Ele vai lembrar que o cordeiro foi o sangue que ele passou na porta lá e os primogênitos deles não morreram. Eles vão lembrar essas coisas. Aí o que Jesus disse? Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar do meu corpo partido na cruz. Vocês vão lembrar do meu sangue derramado na cruz. Então, em honra e em lembrança ao Senhor Jesus nesse dia de Páscoa, todos receberam? Sim, né? Todos receberam aí? Então você pode pegar o pãozinho, tá? E em honra ao Senhor Jesus, em lembrança a Ele, celebrando essa Páscoa, comamos todos em nome de Jesus. Em seguida, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, do Novo Testamento no meu sangue. O que ele quis dizer? Que naquela antiga aliança havia um sangue, o sangue do cordeirinho, o animal. Mas na nova aliança, o sangue era dele. Então, queridos, não está desprezada a antiga aliança. Porque a antiga aliança, ela proporcionou a vinda do Senhor Jesus. Por quê? Por causa da antiga aliança, por causa da primeira Páscoa, da saída do povo de Israel do Egito, é que se formaram as tribos, e da tribo de Judá, da família do rei Davi, nasceu o Senhor Jesus. Agora, nós celebramos a nova aliança, porque a nova aliança é feita no sangue dele.
nós celebramos a partir da nova aliança. Nós celebramos a Páscoa a partir da cruz. Amém? Então, em honra ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que naquela Páscoa, há 2000 anos, semana da Páscoa, ele foi à cruz como cordeiro e derramou o seu sangue. Ele disse, lembre de mim, e nós nos lembramos dele nessa Páscoa. Pegue o seu cálice, abra o seu cálice, e em nome do Senhor Jesus, e para a glória dele, tomemos todos, amados. Aleluia. Obrigado, Senhor nosso Deus, por essa grande vitória, por essa grande bênção, por esse portal magnífico que foi aberto para toda a humanidade. E desse portal nós saímos, fomos resgatados do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do teu amor. E hoje, nesta Páscoa, nós nos lembramos, Pai. Nós até nos recordamos desde a primeira Páscoa da primeira aliança. Mas agora, nós celebramos em memória, em lembrança, a primeira Páscoa da nova aliança. Quando na cruz, o teu Filho, o Cordeiro de Deus, entregou sua vida por nós. Muito obrigado, meu Pai, por viver esse tempo, por estar debaixo desse tempo profético. Obrigado pelos sinais nos céus, porque o céu está sinalizando que o Senhor está atento a este momento. Muito obrigado, nós aproveitamos para pedir as tuas bênçãos sobre o nosso mundo, Pai. Que o brilho do Senhor, que a alegria do Senhor, através dos teus filhos em todo o mundo, celebrando a Páscoa, que esta alegria que proporcionamos ao Senhor se reverta, meu Pai, em bênçãos para toda a humanidade, para todo o mundo. E este mal, que poderia durar muito mais tempo, que poderia trazer muito mais prejuízos, seja, meu Pai, encurtado agora, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar aqui, amados. Que maravilha. Que coisa maravilhosa, que tempo profético. Eu quero já, antes de terminar, queridos, eu quero deixar três lições poderosas que confirmam que a Páscoa é um tempo de celebração pela nossa libertação e pela nossa conquista. Pela nossa libertação passada e pela nossa conquista futura. 3 lições poderosas que confirmam que a Páscoa é esse tempo de libertação e de conquista. Primeira lição, anote aí. A Páscoa é um portal que conduz o povo de Deus pelo tempo profético, levando-o a maiores conquistas. A Páscoa é um portal que conduz o povo de Deus pelo tempo profético, por dentro do tempo profético, levando-o até as maiores conquistas. Isso está no versículo 10, que diz assim: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. Então, veja bem, eles foram conduzidos até Gilgal a partir daquela primeira Páscoa. Lá abriu um portal para conquistas e eles chegaram até Gilgal. Então eles passaram por um tempo profético, como eu já havia dito. Seria impossível sobreviver alguns poucos anos no deserto. Para chegar aqui, 40 anos atravessando um deserto, sem comida, sem nada, só se eles estivessem dentro de um lugar, sabe? Então, o tempo profético que foi aberto no portal daquela primeira Páscoa, até chegar a essa terceira Páscoa em Gilgal, então, esse canal, esse tempo de 40 anos,
certamente ele não foi um tempo comum, foi um tempo sobrenatural, sabe? Que por dentro desse, quando eles viram, eles chegaram lá. Quero dizer para você, quando você menos esperar, você chegou na sua bênção. Quando menos esperar, a bênção vai estar na sua mão. Quando menos esperar, chegou na sua conquista. Porque você estará passando por dentro de um tempo profético. Sabe? Faltando tudo no mundo, tudo dando errado. Mas o maná caindo, e você indo, e o seu corpo se ajustando, sendo conservado, e a sua vida sendo conservada, e quando você vê, você chegou lá. Amém? Então essa é a primeira lição poderosa que confirma isso. A segunda, a Páscoa não marca apenas a nossa saída da maldição, mas marca também a nossa entrada na bênção. Amém? Então, a Páscoa não marca apenas a nossa saída da maldição, mas marca também a nossa entrada na bênção. Versículo 11 diz, no dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem produto da terra, o maná cessou, isso porque eles já estavam na terra de Canaã, já estavam comendo daquela terra abençoada. Então, a primeira Páscoa tirou eles de uma terra de maldição. O que eles comiam no Egito? Sabe? Como que eles sofriam? Eram escravos, chibatadas, morriam cedo ali no Egito, sofriam, era um lugar de maldição. Mas agora, eles chegaram numa terra, e só chegaram por causa daquela primeira Páscoa. Eles só chegaram em Canaã porque eles saíram do Egito. E só saíram do Egito através da Páscoa. Mas agora, eles não apenas saíram do Egito para ficar num deserto. Eles saíram do Egito para entrar em Canaã. Então, eu quero dizer para você, você foi retirado de um Egito. Pode estar atravessando um deserto pesado. Pesado, pesado, pesado. Mas vai sair desse deserto. Vai entrar em Canaã. A Páscoa, a mesma Páscoa que te tirou do Egito, será a Páscoa que te colocará em Canaã. A mesma Páscoa que tirou você de um lugar de maldição, será a Páscoa que vai colocar você num lugar de bênção. Amém? Aleluia? E eu quero dar aqui a terceira e última lição sobre a Páscoa, que confirma que é uma celebração para a gente agradecer a libertação e agradecer antecipadamente a conquista que vai chegar. E essa terceira lição é a seguinte: a Páscoa vem na frente de toda a conquista dos filhos de Deus, pois o sacrifício do Cordeiro tira toda a legalidade das mãos de Satanás. A Páscoa vem sempre na frente de toda a conquista dos filhos de Deus, pois o sacrifício do Cordeiro tira toda a legalidade das mãos de Satanás. Amém? Então essa é uma terceira e poderosa lição. Veja bem, a Páscoa vem sempre na frente de toda a conquista. Veja que Josué teve uma grande conquista. Venceu Jericó, não foi? Derrubou as muralhas de Jericó, foi conquistando cidade por cidade até conquistar toda Canaã, o povo entrar, tomar posse da terra, com as casas já construídas, com as plantações já em fase de colheita, não precisaram nem plantar, tudo pronto, entraram naquela terra de bênção, são abençoados, ricos e prósperos até hoje, mas antes daquela conquista, houve a Páscoa. Antes de tudo, houve a Páscoa. Logo no começo do texto que a gente leu, que eles se reuniram em Gilgal, celebraram a Páscoa. Depois veio a conquista. Quando eles celebraram a Páscoa, os céus já mexeu. Os céus se mexeram. O Senhor apareceu. E começou planejamento de conquista de Canaã. E começou a mexer. Então, querido, essa palavra, essa lição serve para nós. Na frente de toda conquista sua está uma Páscoa. Então, deixa eu dizer qual é a Páscoa mais importante que está na frente da sua conquista. É a Páscoa do Calvário. Amém? É aquela Páscoa.
Aquela é a mais importante. Com aquela Páscoa você conquista tudo. Com aquela Páscoa. Por isso, quando a pessoa recebe o Senhor Jesus, muda tudo na vida dela. Porque quando ela recebe o Senhor Jesus, quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, queridos, quando nós o recebemos verdadeiramente, é o mesmo de nós estarmos participando daquela Páscoa onde Jesus estava com os seus discípulos. Sabe? Aquela grande Páscoa. Então, quando a gente recebe o Senhor Jesus, participamos daquela Páscoa. As portas estão abertas. Ainda mais se nós estamos continuamente celebrando a Páscoa. Então, nós estamos celebrando essa Páscoa aqui. Essa Páscoa não é mais importante do que aquela do Calvário. Sabe? Com aquela do Calvário, né, nós nem precisaríamos dessa para conquistar, para ter a nossa maior conquista. Uma vez que a nossa maior conquista é com a Páscoa do Calvário. Amém? Mas, além disso, por honra a Deus, sem obrigação, sem legalismo, sem nada, nós estamos celebrando essa aqui. Então, é mais uma porta de conquista que se abre para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está lá, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima, viu um homem de pé, empunhando a espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Então, começou aqui um tempo de conquista novo. Agora, olha bem esta palavra, esta frase aqui. A Páscoa vem sempre na frente de toda a conquista dos filhos de Deus, pois o sacrifício do Cordeiro tira toda a legalidade das mãos de Satanás. Queridos, isso aqui talvez seja a coisa mais importante do que eu falei até agora. Tudo é muito importante, né? Teve nada não importante. Mas isso eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa última parte. Por isso ficou para o final. Amém? Olha só. Quando o Cordeiro... Por que o Cordeiro teve que morrer e o sangue ser derramado para depois o povo sair do Egito? Porque toda a legalidade que Satanás poderia ter sobre a vida daqueles homens, toda a legalidade, eles me pertencem, eu tenho direito neles por isso, eu tenho direito por aquilo, porque eles fizeram isso. Imaginem 400 anos. Tinha judeu ali já adorando os deuses do Egito. Tanto adoravam os deuses do Egito, que fizeram o bezerro de ouro para adorar lá na frente. Por que eles adoraram aquele bezerro? Porque eles já adoravam lá no Egito. Olha quanta legalidade eles tinham na mão de Satanás. Como é que eles podiam sair? Deus é um Deus do direito. E é um Deus direito. Amém? Ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Aí ele sair e Satanás falou: olha só, está saindo aí, ó, mas me pertencem. Está com um monte de ilegalidade aqui comigo. Aí, já está pago. O sangue do Cordeiro pagou. Não tem mais legalidade nenhuma. Estou tirando eles. Amém? Então, queridos, lá na cruz, o sangue do Cordeiro pagou as nossas dívidas, para que a gente não ficasse com legalidade na mão do diabo. Agora, a gente tem que tomar posse disso. Cada vez que a gente celebra uma Páscoa dessa, ou uma ceia, como vamos celebrar domingo, nós estamos dizendo assim: estamos tomando posse da nossa libertação e declarando que Satanás não tem direito legal sobre nós e nenhuma área da nossa vida, porque o sangue da cruz, o sangue do Cordeiro de Deus já pagou e tirou toda a legalidade da mão dele. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa é a Páscoa do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente, poderosamente, e que você continue nessa semana celebrando o Senhor e se preparando para grandes conquistas que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém.